Olha aí, meu amigo, embora o Bolsonaro seja o nome forte da direita para o ano que vem, isso é praticamente indiscutível, eu diria. A verdade é que ele próprio tem testado outros nomes para 2026, principalmente nas pesquisas eleitorais. Por quê? Tudo pode acontecer, você sabe como é o Brasil, você sabe como é a justiça aqui no Brasil. Vão fazer o diabo para deixar o cara de fora das eleições. Ele está inelegível nesse momento, tá com problemas de saúde também relativamente sérios, né? Não sei a extensão da gravidade, mas o negócio acaba sendo um pouco mais drástico do que parecia inicialmente. E tem um risco dele ser preso também, que tá longe de ser descartado, muito pelo contrário. Eu acho até assim que em algum momento vai acontecer mesmo. Então, né, é mais do que natural que alguns nomes de direita sejam colocados como alternativas para o Bolsonaro, com os dois principais sendo Michele e Tarcísio de Freitas, como era de se esperar. Então a gente vai conversar sobre essas possibilidades, o que o Bolsonaro está arquitetando nesse sentido e o que eu acho desses dois candidatos. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, né? Então, o Bolsonaro é o nome principal, de fato, da direita no Brasil. Não há muito o que se discutir, e o Bolsonaro não fala publicamente também, né, de sucessão. Pelo contrário, ele tem falado que ele é o candidato e etc, né? Mas nos bastidores a gente sabe que a coisa não é bem assim. Parece que, e aqui é uma informação divulgada pelo jornal o Globo, que o Bolsonaro estaria aqui, né, determinando, né, estaria determinando, gerundismo desnecessário, né, Bolsonaro determinou que a Michele Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, apareçam em todas as pesquisas eleitorais encomendadas pelo partido dele, né, pelo PL, o Partido Liberal, para justamente medir a temperatura política de ambos. Então, os dois aqui, ao que tudo indica, a partir disso aí, né, é, dessa informação, dá para depreender a partir daí que os dois são os dois nomes preferidos do Bolsonaro para disputar a eleição, eventualmente no lugar dele. E é algo que eu já tenho falado aqui no canal também há um tempo, né, com base nas próprias pesquisas que têm sido divulgadas, não pesquisas do PL, pesquisas de forma geral. Tanto a Michele Bolsonaro quanto o Tarcísio de Freitas já são candidatos viáveis. Nisso a direita tem muito mais vantagem que a esquerda. A direita não tem só o Bolsonaro. Ah, tudo bem que a Michele é ligada ao Bolsonaro por ser esposa dele. Ah, tudo bem que o Tarcísio de Freitas foi feito pelo Bolsonaro. Ok, mas o Lula nem isso conseguiu fazer. Ninguém coloca a Janja, por exemplo, como possível candidata à presidência da República. Você nunca vai ver o nome dela aparecendo, né? Ou seja, ela é esposa, é primeira dama. Por que ela não é candidata? Porque não é viável. Não é uma candidata viável. E quando aparece um Fernando Haddad da vida, que é a única opção que esse pessoal tem também, tem trocentos ministérios no governo Lula, tem um monte de gente no Senado, tem governador petista, não tem um candidato que presta, né? O único que aparece é o Fernando Haddad, ele está sempre muito atrás de todos os outros. O cara é muito fraco. Já a direita, não. Tem pesquisa aí, acho que foi a Paraná Pesquisa, mostrando que o Lula perde no segundo turno, ainda que na margem de erro, para Michele e para o Tarcísio, e apanha legal do Bolsonaro no segundo turno. Ou seja, são três candidatos extremamente viáveis para o ano que vem. O sonho de consumo da esquerda era ter tantas opções assim. Então acaba mesmo que sendo uma decisão a se tomar a partir da conjectura e a partir também do desempenho desses nomes alternativos, entre aspas. Qual que seria mais viável, qual que teria mais tração, mais força política neste momento. E tem algumas combinações de fato aí que podem se mostrar bastante interessantes, né? Enfim, o Bolsonaro está inelegível ainda, então é importante ter alternativas e que elas sejam tentadas desde já, para não chegar um mês antes da eleição e ter que criar um nome do nada. Tem que ser um nome que já esteja bem estabelecido aí. Quais possibilidades se abrem a partir dessa decisão? Vamos dar uma olhada. Então, né?
O PL encomendou, né, um levantamento recentemente que chegou à conclusão de que o Bolsonaro é líder nas pesquisas de fato aqui, né, no primeiro turno e no segundo turno, então ele ganha do Lula tranquilamente, é favorito de boa, né? Só que quando entra a Michelle e o Tarcísio de Freitas, o Lula lidera no segundo turno. Isso geralmente é uma vantagem considerável, né? Só que no segundo turno, conforme eu falei, a Paraná Pesquisas mostra que o Lula perde para todos os candidatos no segundo turno. Há uma diferença aqui, naturalmente, né? Que é o seguinte: Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas não são tão conhecidos do grande público quanto Lula e Bolsonaro. Lula e Bolsonaro não têm muito o que crescer em matéria de conhecimento do público. Agora, a Michele e principalmente o Tarcísio de Freitas têm muito a ganhar nesse sentido. Ou seja, tem margem para crescimento numa avaliação de primeiro turno, uma pesquisa eleitoral do primeiro turno. Isso aí é possível de acontecer, sim, uma melhora considerável desses candidatos aí. Então, qual que eu preferiria no lugar do Bolsonaro, né? No cenário em que o Bolsonaro não é candidato à presidência da República? Eu preferiria a Michele Bolsonaro. Por quê? Porque o Tarcísio de Freitas, ele ainda não tem projeção nacional e está fazendo um ótimo governo lá em São Paulo. Ele tranquilamente vai ser aí um excelente candidato na eleição seguinte para governo nacional, governo federal, principalmente se ele se mantiver em São Paulo. Então eu acho crucial nesse momento garantir o estado de São Paulo junto com o sucessor aí da presidência da República, mais alinhado com o Bolsonaro do que com o Lula, né? Então, um candidato de direita sendo eleito presidente da República com o governo de São Paulo alinhado, vai ser uma combinação muito forte. Então isso é importante, no meu ver, ser mantido, né? Lá atrás, na época do Bolsonaro, Bolsonaro foi eleito, você tinha João Dória governando São Paulo, né? Então, muito desfavorável. Isso aí, um cara que virou as costas pro Bolsonaro, né? Foi eleito, né? Tinha o Bolsodória, né? O voto Bolsodória, não sei se você lembra disso, virou totalmente as costas pro Bolsonaro naquela ocasião, coisa que o Tarcísio não fez, né? O Bolsonaro caiu, o Tarcísio permaneceu aí, conseguiu se eleger, e o cara tá junto com o Bolsonaro até agora. Então ele mostrou aí a sua, né, a sua lealdade no longo prazo. Agora a Michelle tá aparecendo extremamente forte nas pesquisas, mais do que o Tarcísio. Então isso já é uma vantagem grande para ela. Ela já é conhecida do público de maneira geral e ela tem uma série de vantagens em relação ao próprio Bolsonaro. Ela quebra aquele papo de machismo que o pessoal implantou na imagem do Bolsonaro. Ela é mulher, né? Então, imagina a esquerda tendo que ficar contra uma mulher, né? Tendo que fazer propaganda negativa contra uma mulher, falando que não, vote no Lula, melhor do que votar na Michelle. Poxa, a esquerda progressista mandando votar no homem ao invés de votar na mulher. Veja como isso enfraquece o discurso de maneira geral da esquerda, né? Esse discurso padrão que foi muito colado contra o Bolsonaro. Ah, mas eu vou votar em mulher, nossa, vou votar numa mulher, que absurdo, né? Amigo, isso não faz a menor diferença, né? Imagina só, se as opções fossem Margaret Thatcher contra Lula. Você votaria no Lula para não votar na mulher? Claro que não, depende da mulher, né? Quem que é a candidata? E a Michelle tem, segue o padrão do Bolsonaro de maneira geral, né? E vai ser uma figura para agregar muitos nomes ao redor dela e para afastar uma parte boa da rejeição que existe ao Bolsonaro. Isso aí é inegável, não dá para varrer isso para debaixo do tapete. Então, para mim, o cenário ideal, caso o Bolsonaro não viesse a concorrer, seria a Michele Bolsonaro disputando a eleição para a presidência da República e o Tarcísio de Freitas continuando no estado de São Paulo. Agora, se decidirem colocar o Tarcísio de Freitas para a disputa para a presidência da República, tem muitas chances de derrotar o Lula, principalmente aí no caso dele, se ele bater na tecla do combate à violência, né, na tecla da segurança pública, aí ele tira de letra. E a Michelle, nesse caso, seria uma excelente senadora. Qualquer estado que colocarem ela, ela vence tranquilamente uma cadeira para o Senado Federal, até porque tem duas cadeiras agora, né? Ter uma pessoa como ela no Senado Federal seria excelente, também precisa de mais pessoas fortes de direita mesmo lá no Senado principalmente, na Câmara também, mas no Senado são duas vagas, né? Então para mim o cenário melhor seria
Michele disputando a presidência da República, Tarcísio disputando a reeleição lá para São Paulo. Um Romeu Zema, por exemplo, como senador em Minas Gerais, excelente também, né, que é outro nome que tá aí, para mim ele tem que ir para o Senado de Minas Gerais. É fundamental, tem muita gente de esquerda que pode entrar no Senado de Minas. Lembre-se, Minas ajudou bastante o Lula, elegeu o Lula, né, de maneira geral. Então, é importante ele alocá-lo para esse cargo aí. Seria um resultado fenomenal para a direita no Brasil. Imagina só, Michele eleita, né, na impossibilidade do Bolsonaro, Tarcísio reeleito e Romeu Zema lá no Senado Federal. Aí, meu amigo, a coisa vai ficar muito melhor para a direita de maneira geral. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.